lá, então. Deixa eu só minimizar vocês aqui, porque eu não gosto de ficar vendo só a tela, não. Tá o desespero, né? Não gosto não. Parece que a pessoa... Uma sensação de solidão. Não é. Vou botar aqui no cantinho que dá para ver todo mundo. Beleza. Eu vou dar o zoom porque eu coloquei numa imagem pequenininha. Dá para ver direitinho? Tem gente pedindo para você aumentar um pouquinho mais. Tá certo. Ó, Iraion respeitando os níveis hierárquicos. E tá vendo? Tá vendo você? Só quando dá. Ô, Iraíba, para aumentar, você não precisa selecionar, viu? Ó, vamos lá. Eu coloquei nesse mapa as principais ideias que envolvem o estudo de Pavlov. Aí no texto fala quem é Pavlov, de onde ele é, entenderam? Fala muito sobre a pessoa que ele foi, né? E aí dizem que ele foi um russo que estudava, a princípio, os primeiros estudos foi na área de teologia, mas aí ele percebeu que não dava certo seguir nesse caminho, e aí ele começou a fazer estudos na área de medicina. E aí, com os estudos que ele fez, principalmente em física, nessas áreas de ciências, ele começou a pensar novas técnicas, e aí ele criou uma técnica de pesquisa que permitiu explicar e compreender reflexos condicionados. E aí, essa técnica de pesquisa envolveu o uso da experimentação, que contou com a participação. Ele fazia estudos, pelo que eu entendi, né? Renan pode confirmar. Ele fazia estudos na área de medicina, né? Mas eu não vi se ele era médico, não. Aí veja, ele fez uso de experimentação, e nessa experimentação que ele desenvolveu, ele utilizou como participante da pesquisa o próprio cachorro dele. E aí as análises foram feitas com base na reação que o cachorro dele desenvolvia ao longo do experimento. E aí, essa experimentação baseou-se no método estímulo-resposta, tá certo? Só que esse método estímulo-resposta está presente no condicionamento clássico, mas também está presente no condicionamento operante. Faltou eu colocar aqui uma setinha. Isso, ó, o Ramiro colocou aí a informação de que Pavlov era um médico também. Então é isso. Veja, os reflexos condicionados, eles podem ser condicionamento operante e condicionamento clássico. Só que no estudo de Ivan Pavlov, ele só evidencia o condicionamento clássico, tá certo? O condicionamento operante, ele só vai ser discutido por outro cientista também, outro psicólogo, não sei dizer. Quem vai falar mais sobre isso é Luan. E aí, essa pessoa que estuda esse condicionamento operante é o Skinner. E aí, qual a diferença do condicionamento operante para o condicionamento clássico? É que no condicionamento clássico não tem a possibilidade de permitir a compreensão da aprendizagem de novos comportamentos. E no condicionamento operante, sim. Então, veja só, o condicionamento clássico, ele é conhecido como aprendizagem por substituição de estímulos. E aí, ele vai
apresentar a combinação entre estímulos neutros e respostas neutras. Aí o que é que acontece? No desenvolvimento das ações, o estímulo neutro, ele passa a ser substituído por um estímulo que vai ser um estímulo condicionado. E esse estímulo condicionado vai gerar uma resposta condicionada. Ou seja, aquela resposta neutra é substituída por uma resposta condicionada. Vamos para um exemplo, o exemplo do que ele fez no experimento dele. Deixa eu ver onde eu coloquei. Veja só, no experimento, ele utilizou o cachorro dele como participante, eu falei isso. Aí veja, ele pegou e fez o seguinte, ele pegou o cachorro e aí ele mostrou ao cachorro um sino. Aí ele tocou o sino lá e na hora que ele tocou o sino, o cachorro não reagiu. Então, como não houve... Oi? Desculpa atrapalhar. E falar em cachorro, o cachorro tá arranhando a porta para tu abrir. Só um minutinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo ele? Pronto. Ele quer entrar lá. Pronto. Ele deve estar querendo Aqui é participar da apresentação para ficar uma coisa mais realista. Pois é, tá vendo? É aquela encenação. Ele está ouvindo a Irailma falar e ele quer falar assim, como assim? Ela está falando com quem? Se eu não estou lá. Pois é, ele veio aqui mostrar como é. Aí mostrou lá o sininho para o cachorro, aí o sininho não reagiu, né? Então, como não houve essa reação, naquele momento que ele mostrou o sino, aquele sino é um estímulo neutro para aquela situação. Deixa eu fechar a porta que o cachorro saiu. Ele vem verificar se está tudo na paz. Uhum. Ele ouviu você falar e falou assim, mas ela entrou lá sozinha, está falando com quem? É verdade, ele é assim. Aí, veja. Depois, o que é que ele fez? Ele pegou o cachorro, aí pegou um pedaço de carne e mostrou para o cachorro. Aí, quando o cachorro viu aquele pedaço de carne, ele fez uma resposta. E a resposta do cachorro foi a saliva. Ele começou a salivar. Então, naquele momento, aquele pedaço de carne ficou como um estímulo incondicional e a resposta, uma resposta incondicional. Só que aí ele começou a fazer o uso do sino junto com o pedaço da carne. Então, ele pegava, acionava o sino e aí mostrava a carne. E na hora que ele mostrava a carne, o cachorro começava a salivar. Só que ele fez isso várias vezes. Até que um momento ele mostrou o sino, tocou o sino, e aí não colocou a carne. Só que quando ele não mostrou a carne, ele tocou o sino e o cachorro salivou. Então, quer dizer que na hora que ele faz isso, o sino ele passa agora a ser um estímulo condicionado e a salivação passa a ser uma resposta condicionada. Entenderam? Então, ó, no condicionamento clássico é isso que acontece. O estímulo neutro ele passa a ser substituído por um estímulo condicionado e esse estímulo condicionado ele vai gerar uma resposta condicionada, tá certo? Que é, no caso, a substituição da resposta que antes era neutra. Tá certo? Então, vejam, lá no texto também fala o seguinte, que o condicionamento clássico ele pode acontecer em diversos tempos. Aí eu não consegui entender muito bem a tradução. Aí, se tiver alguma coisa que esteja errada, vocês falem, tá certo? Mas, pelo que eu entendi, ele fala o seguinte, que podem acontecer simultaneamente. Por exemplo, quando acontece simultaneamente, é porque vai envolver ao mesmo tempo a resposta condicionada e o estímulo neutro. É como se fosse, por exemplo, ele traz um texto, por exemplo, a situação de quando a gente vai num restaurante fast food, por exemplo. Quando a gente entra no restaurante, aí sente aquele cheiro de comida. Aí, naquele mesmo momento, nós damos a resposta de que está com fome.
entendeu? Então, ele já mostra essa resposta condicionada a partir do cheiro de comida que você sente. Isso acontece ao mesmo tempo. Então, quando acontece isso ao mesmo tempo, ele fala que, no caso, seria simultaneamente. O outro momento seria o tardio, que aí é quando a resposta condicionada ela demora mais para acontecer. Por exemplo, você vai viajar, aí nessa sua viagem você se depara, por exemplo, com o céu nublado. O céu nublado seria um estímulo neutro, de boa. Só que aí acontece uma chuva forte naquele momento. Então, naquele momento, acontece uma resposta neutra também, ou seja, uma resposta sem condicionamento. Só que você se assustou por causa daquela tempestade que estava acontecendo naquele dia. E aí, em outra situação, quando você se depara com um céu nublado, você lembra daquilo que aconteceu e aí você já fica com medo, mesmo sem a tempestade estar acontecendo. Então você fica você mostra, por exemplo, uma resposta condicionada por causa daquele estímulo que aconteceu anteriormente. No dia a dia da escola, isso pode acontecer muito. Por exemplo, às vezes o aluno ele pode ficar condicionado por causa de uma nota que ele tirou numa prova e que não foi discutido, né? Então, por exemplo, ele faz uma prova, sei lá, de matemática. Aí ele fez a prova, pegou um resultado ruim, e aí, quando ele pegou esse resultado ruim, ficou com medo dessa situação. Só que aí, em outros momentos, todas as provas de matemática, mesmo que elas não sejam difíceis, ela vai associar com aquela nota ruim, e aí ele vai ficar condicionado, dizendo que matemática é ruim, que matemática não presta, que matemática, não consegue aprender matemática, entendeu? Então, isso é uma situação que eu acho, assim, eu vejo muito. E eu acho que eu também já passei por isso em algum momento, né? Eu já ouvi vários amigos dizer isso. E aí, ó, tem esse outro momento que seria o rastreado. Esse rastreado eu não consegui entender muito bem, mas ele fala que seria envolvendo antecipadamente o estímulo condicionado. E aí seria antecipadamente da resposta. Uma coisa assim, não entendi direito. Aí, como exemplo, ele falou assim... Oi? Desculpa. É que é só para eu poder organizar aqui na minha cabeça. Certo. Que você falou que tem a questão da matemática, condicionado, né? Isso. E tem a questão do cachorro. Sim. Então, a do cachorro está relacionada ao prazer. Então, por exemplo, o cachorro viu a carne, ouviu o sininho, aí quando ele ouve o sininho sem a carne, ele relaciona isso ao prazer. Uhum. E no outro caso, é relacionado a não prazer, a ausência do prazer. Por exemplo, a matemática. Um caso de matemática já é isso, né? Também tem a ver, entendeu, Alexandre? Só que quando a gente fala essa questão do positivo e do negativo, vai ser mais evidenciado no condicionamento operante, que é o que o Skinner vai falar. E aí eu não vou dar muito spoiler, porque o Luan vai falar sobre isso. Tá certo? Obrigado. Mas é a base, né, do reforço positivo e negativo. Essa ideia que a Alexandre está falando, ela remete exatamente aos processos que Skinner evoluiu a partir dos estudos de Pavlov, né? Skinner foi um pouquinho mais além, trazendo essa ideia de que não necessariamente tendo estímulo, o indivíduo, a pessoa, o animal, enfim, ele vai gerar isso dentro dele para que aconteça a resposta futuramente, né? Aí o que se chama de reforço negativo. No de Pavlov ele não dá essa especificação assim tão clara. E aí... eu tô falando porque, olha só, a do cachorro me parece que é lógico que eu tô falando isso fora da época deles, né? Então é anacrônico que eu tô... Mas parece que a do cachorro é uma questão fisiológica, é da comida. E a da matemática é uma questão emocional, que é eu só estou comentando assim, porque os dois são, né? Me parece que os dois são tem a ver com essa questão da condição, mas me parece que a necessidade interna, ela é diferente, interna não, mas assim,
esse condicionamento, de um lado, a do cachorro, ela é fisiológica, né, e a do outro, a da matemática, ela é emocional. Então, só para eu poder Oi, me Lema, se situar. me permite, já que está entrando nessa ideia, eu vou falar só um pedacinho, porque eu também fiquei na dúvida disso, Alexandre. E olhando o texto traz, quando a gente estuda Skinner, duas espécies, né, duas classificações de reforço. Tem o reforço primário e o reforço secundário. Essa ideia do reforço primário é aquilo que é inato à sobrevivência, podemos dizer assim, né? A questão de comida, de água, questões de necessidades, que é o que acontece com o animal, por exemplo. E os reforços secundários é aquilo que o indivíduo aprende, né? Então, nesse caso da matemática, por exemplo, ele sabe se ele não estudar, por exemplo, ele vai tirar uma nota baixa. Então, ele vai causar, no caso do operante, né? Ele vai causar esse reforço negativo dele para que ele não tire uma nota baixa, por exemplo. Então, acontecem as duas formas nesse sentido do estudo, né? Não sei se ficou claro. Sim, eu também penso assim, Luan, que para mim a impressão que eu tenho é essa. São dois tipos. São dois tipos mesmo. Bom, aí nesse rastreado aqui, eu não consegui entender muito bem, mas ele traz esse exemplo assim, ó, o pai chamando a menina para jantar. Então, o pai seria um estímulo condicional e a resposta da menina para jantar poderia ser, né, uma resposta condicional. Só que não dá tempo dessa resposta condicional aparecer. E ele fala mais ou menos isso, entendeu? O estímulo condicional aparece antes mesmo de que a resposta condicional venha a acontecer. Assim, mais ou menos isso a ideia que eu entendi. E aí o inverso seria, por exemplo, a pessoa está condicionada a algo, e aí para fazer com que esse condicionamento ele não seja mais acontecido pelo motivo que era. É como se estivesse refazendo o condicionamento, tá certo? E é isso. Algum posicionamento, Renan? Eu não estou ouvindo o Renan. Eu também não estou escutando o Renan, não. Não tá. Tenta desconectar e conectar de novo. Veja, eu posso parar o compartilhamento ou eu deixo? Espera aí que o Renan quer falar alguma coisa. Tá funcionando. Oi, vocês estão ouvindo? Agora sim. Tá. Com relação ao que Alexandre pontuou, de fato mesmo, são duas análises que a gente pode fazer, né? Uma com relação à questão do prazer, né? Em relação ao cachorro querer comida, e o outro tem a ver com uma questão que ele fala que é medo, né? Quando o Iraíma toca a questão da prova, ele fala, né, ele cita no texto a questão do medo, que é para tentar, tipo assim, inibir e no finalzinho ele até fala assim que o papel do professor é evitar que os alunos cheguem a esse processo de ter medo de acontecer algo e por isso deve pensar em estratégias que possam, digamos assim, inibir para que aconteça esse medo e ele cause um transtorno, porque isso acontece quando o aluno já tem passado por algumas situações que foram para ele, digamos assim, trouxeram algum malefício, digamos assim, né? Aí ele cita isso, que essa relação do condicionamento clássico é para que os professores pensem em estratégias que possam ajudar os alunos a enfrentar esse medo e a não chegar a ter essa situação de medo, né? Que é basicamente o que a gente passa quando a gente vai ao dentista, né? A gente vai para o dentista já sabendo que vai acontecer alguma coisa. Então,
o processo é evitar que a gente chegue lá no dentista com esse medo. Bem, eu acho que basicamente é isso. A explicação de Iraíma foi bem contundente, bem direta. Tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu e foi feita durante a explicação? Eu acho que não. Eu acho que tá tudo respondido aqui. Prontinho, então eu vou Oi, interromper. Daima, uma coisinha, Oi. só uma dúvida pequena. No texto de Pavlov, ele fala a classificação de reforço positivo e negativo também? Não, não chega a falar isso, A gente não. só fala de Ele, reforço e de resposta, né? ele Estímulo só e falou resposta. do estímulo e Sim, resposta. estímulos e resposta, ok. Então, bora lá, Luan, você mostra o seu e depois o Everaldo apresenta o dele, porque os dois são de condicionamento operante. Tudo bem, perfeito. Deixa eu sair aqui. Eu tinha anotado uma pergunta para fazer para vocês, mas acabei não achando onde foi que eu anotei. Mas qualquer coisa eu jogo no grupo depois, tá? Beleza. Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Aqui eu tenho que minimizar para ficar vendo ou o chat ou vocês, pelo menos um pedacinho. É menos solitário fazer isso. Mas então, vamos lá. A ideia que Iraíma já começou falando, né, a questão de Pavlov, e eu já incrementei na fala, que Skinner ele avança um pouquinho mais, ele pega todas as ideias, tanto de Watson, que foi o precursor do behaviorismo, quanto de Pavlov, né? A diferença que dá é justamente nesse condicionamento operante. Eu coloquei aqui um dos conceitos. Então, assim como o texto de Pavlov, assim, eu acho que todos os capítulos desse livro traz, o texto sobre Skinner, ele inicia o texto falando sobre quem era Skinner, né? Era um psicólogo, onde ele nasceu, o que ele pesquisou, enfim, e quais foram os principais resultados que ele obteve. Então, pelo próprio nome do capítulo, ele estudou as ideias do behaviorismo, assim como Pavlov. Ele era um psicólogo estadunidense e ele realizou experimentos com animais de início, né? Assim como todo behaviorismo, eu acho. E em seguida tentou trazer isso para a ideia dos humanos da educação, né? Foi aceito tanto nos Estados Unidos essas ideias, quanto aqui no Brasil também. Então, essa principal obra de Skinner, que traz que são os organismos behavioristas, né, comportamentos, e o principal estudo desse livro, dessa obra, é o condicionamento operante. Como seria isso? Diferentemente do clássico, que Iraíma estava falando, no condicionamento operante, o indivíduo, eu vou falar indivíduo para se referir tanto aos experimentos de Skinner com animais, tá? Com os ratinhos lá, e aí eu explico mais à frente isso, que é o seguinte, ele acontece tantas vezes está o estímulo para o animal lá, para o ratinho, por exemplo, que acontece tantas vezes que para que ele... vamos dar o exemplo da caixa, para não ficar tão confuso. Acho que já está ficando um pouco. A ideia da caixa de Skinner foi o seguinte, ele teve a criação de ratos, né, alguns ratinhos, e sempre que ele acendia uma luz, ele liberava a comida para os ratos, né? Os ratos tinham que ir lá, clicar, pressionar um botão, e essa luz acendia, depois e aí sairia comida. Então, do início foi fazendo isso. Toda vez que a luz acendia, o botão ele baixava e a comida saía. E aí ficou fazendo várias vezes isso, até que os ratos associaram sempre a ideia de quando estavam com fome, eles iam pressionar o botão, a luz iria acender e aí a comida iria vir. Essa ideia de Pavlov é o contrário, né? Pavlov, o indivíduo, o animal, ele espera que o estímulo aconteça para que ele ganhe a recompensa. No condicionamento operante, o próprio indivíduo vai gerar esse estímulo para que a recompensa venha. Então, essa ideia de ficar o tempo todo repetindo tal procedimento
ele traz aqui como um dos principais embasadores desse condicionamento operante. Além dessa ideia do tempo, né, da repetição, vem a ideia da consistência desse experimento e também a eficácia dos reforços, né? Dependendo do reforço, o animal ou o indivíduo, ele não vai fazer o estímulo e, consequentemente, não vai ter a resposta. Nesse caso do tempo, ele diz que varia a oferta de reforço. Por quê? Porque ele traz a ideia do tempo como sendo algo primordial para que gere a modelação do comportamento, né? A modelagem do comportamento ou da aprendizagem. Se a resposta for muito rápida ao estímulo, e isso toda vez que for acontecendo ser rápida, a partir do momento que a resposta parar de ser dada, né, o reforço parar de ser dado, dá a ideia de que o indivíduo ou o animal ele vai parar de fazer aquela ação, né? Da mesma forma que é muito rápido para acontecer o reforço, também vai acontecer de forma rápida a não ação daquele indivíduo. E isso aí, Pavlov, acontece, né? Se não há o indivíduo, se não há ação, não vai ter a resposta, logo não vai ter, por exemplo, a aprendizagem ou a modelação do comportamento. Então, ele começa a trazer esses 3 pilares aqui, focando sempre na ideia, como eu falei, da modelagem de comportamento. Abaixo desse condicionamento operante, né, a base de todo ele diz que opera as relações entre estímulos e respostas. Tá? Então, os estímulos provocam as respostas e, por sua vez, as respostas são suscetíveis a reforço e a punição. E aí que entra a grande parte, né, do trabalho do condicionamento operante e o que deixa, geralmente, a gente um pouco confuso sobre o funcionamento desses reforços e dessas respostas e punições, por exemplo. Nesse reforço, ele pode ser um reforço positivo e um reforço negativo. No reforço positivo, ele adiciona estímulos para condições benéficas. Então, por exemplo, se eu peço para o meu cachorro ele sentar, e toda vez que ele senta, eu dou um biscoito a ele, eu faço um carinho nele, ele vai associar isso como sendo algo prazeroso para ele. E por isso é algo positivo, né? Um reforço positivo. Ou seja, eu estou adicionando estímulos para que ele tenha condições benéficas. Um reforço negativo é um pouco confuso, eu acho que a nomenclatura que ele traz, mas é como sendo algo que remove ou evita estímulos para condições prejudiciais. Então, muita gente confunde essa ideia de reforço negativo com punição. E não necessariamente o texto traz nessas ideias, né? Pelo contrário, ele fala que é totalmente inverso. O reforço negativo, ele remove ou evita estímulos para condições prejudiciais. Por exemplo, o exemplo que ele traz no texto é que um aluno, para evitar de tirar um 0 numa prova, e aí eu vou pegar a ideia da matemática, como o Iraíma falou, para que ele evite essa condição prejudicial para ele, ele vai remover, por exemplo, a procrastinação. Né? O exemplo aqui dado. Então, ele vai causar outros estímulos para que essas condições prejudiciais não aconteçam. A ideia de punição, né? Punição positiva, eu não consigo muito entender. Luan, seria remover algo que ele gosta, né? Por isso que seria um reforço negativo, né? Porque, por exemplo, ele gosta, sei lá, de fazer alguma coisa, aí ele vai retirar o que ele gosta para poder desenvolver mais o estudo. Nesse caso, eu acho que Luan, por exemplo, quando você falou da procrastinação, então a gente, em geral, procrastina procurando fazer outras coisas do que estudar, por exemplo, né? Então, assim, aí, digamos que ele desliga a internet para poder estudar. Então, acho que nesse sentido que a Iraíma está tentando falar também, que ele tira uma coisa que gosta, que é algo que desvia a atenção dele para se dedicar. Seria isso? É isso. E é justamente aí, eu entendi a fala de Iraíma e a sua também, mas é aí que gera confusão nessa ideia de condicionamento operante, porque se a gente olhar a questão do reforço negativo e a questão da punição negativa, esse exemplo que Iraíma e que Kátia falou se assemelha mais à ideia de punição negativa, né? Que remove ou evita estímulos para estímulo desejado.
Isso aqui remove ou evita os estímulos desejáveis, né? Quando são negativos. Por exemplo, que ele traz no texto, o filho está brincando, faz uma bagunça e a mãe diz que ele vai ficar de castigo, né? Então, ela está removendo esse estímulo desejado de brincar, porque ele fez bagunça, então ele vai ficar de castigo. Essa punição positiva é justamente a surra, né? Que a mãe dá, que Xuxa tirou dos pais. Então, punição positiva adiciona estímulos para estímulo desejado. Acho que foi confuso quando trouxe estímulos para estímulo desejável, mas aqui é justamente a questão de punir, de criticar, de bater, enfim, tudo isso que o indivíduo não deseja, né? Então, achei bem confuso essas ideias de reforço positivo, eu entendi muito bem, mas as outras confundem um pouco. Não sei se é a nomenclatura que ele usa. Punição positiva, punição negativa. Enfim. Eu acho, Luan, que aí essa é confuso mesmo, né? Porque quando fala reforço e punição, se você pegar só o bloco reforço e punição, é tranquilo. Mas quando ele começa a dividir isso em reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa, parece, quer dizer, sugere-se, ou a gente acaba tendendo a acreditar, que a punição positiva, ela tem uma equivalência com o reforço negativo. E a punição negativa tem uma equivalência com o reforço positivo. Exatamente. É confuso mesmo, né? Mas essa ideia, essa nomenclatura que ele utiliza, né, a gente tenta associar da seguinte forma: tudo que é negativo, ele remove ou evita alguma coisa, né, na nomenclatura de Skinner. E tudo que é positivo, ele adiciona alguma coisa, né? Então, no reforço positivo e na punição positiva, ele adiciona estímulos. E no reforço negativo e na punição negativa, ele remove estímulos. Mas a gente vê que uma se complementa com a outra, né? Por exemplo, se eu vou fazer algo para ganhar, não sei, para ganhar uma nota boa, ganhar um elogio, eu estou fazendo isso aí também para não deixar de ganhar. É filosófico, né? É confuso. Então, eu coloquei até aqui no rascunho que o indivíduo ou o animal faz alguma coisa para ganhar, mas também faz aquela coisa para não perder, né? Ou para evitar com que algo seja indesejável. É bem loucão. Essa ideia que entrou na discussão de Alexandre, também na fala de Irailma, que eu achei bem interessante, no tempo que eu estudei isso na graduação, eu não lembrava que ele também faz uma distinção com o reforço primário e o reforço secundário. A ideia do reforço primário, ele diz que é inato, né? A questão da comida, a questões de sobrevivência mesmo. E a ideia de reforço secundário é aquilo que ele pode aprender. No caso, a questão da prova, enfim. E trabalhando isso em conjunto é o que vai gerar, por exemplo, a modelagem do comportamento ou, dependendo da situação, a aprendizagem, né? Tem um detalhe também muito interessante dentro da teoria de Skinner, na fala de Skinner, que ele diz que a ideia do tempo, da consistência e da eficácia dos reforços, ela faz com que, mesmo que não haja estímulo, o indivíduo ou o animal não deixa de dar aquelas respostas. E aí no texto ele traz um exemplo de um pombo que em 6 anos, sem receber estímulos nenhum, ele continuava a fazer as respostas desejadas pelo seu treinador, por exemplo, né? Mesmo que aquilo não está acontecendo. Então, acho que a aprendizagem também acontece dessa forma, né? No início, a gente recebe lá os parabéns da tia, lá no prezinho, né? Muito bem, meu filho, você acertou, tal. Vai crescendo com essas ideias de reforço, mas chega um momento que a gente faz aquilo que é certo, sem necessidade, no caso, de alguém estar batendo nas costas lá e dizendo, parabéns, não sei o quê, você está cada vez melhor. Às vezes não precisa, né? Chega um momento que não precisa disso para que a gente continue estudando, continue aprendendo. E Skinner traz muito isso, mas ele traz relacionados a animais, né? A ideia de humanos é bem, assim, se a gente pensar, é como se tratasse o humano como um robô, né? Assim, você vai adestrando, e chega um momento que não precisa dar mais reforço ou punição, né? Que aquele cara vai aprender de alguma forma.
Então, em resumo, o que Skinner traz no texto e o que eu consegui aprender ao lê-lo foi isso, a parte mais confusa. Eu acho que não só para mim, mas para todos os leitores. Fica nessa parte do reforço positivo, reforço negativo e das punições, são confusas mesmo, mas eu acho que é aqui que é a essência do trabalho de Skinner, né? E fim da minha fala. Muito bem. Estamos aí com um questionamento em aberto, né? Tentar compreender melhor essa história do reforço e punição. Sim, sim. Que isso acontece sempre na aula, né? O Everaldo, ele se colocou como alguém que tem uma resposta. Eu senti... Eu não estou dizendo para vocês que Kátia é muito otimista. Sério. Eu senti. Mas então, vamos lá. Eu acho que assim, que Luan, ele já trouxe a parte mais contextual e tal. Aí eu vou realmente para a parte mais técnica, assim, dos conceitos, tá? Alguns. Os exemplos de animais que ele trouxe, eu me embananei todo, sinceramente, deixei para lá. E eu vou valer meus exemplos e da minha experiência enquanto estudante. Eu super me lembrei das aulas de Física 4, quando eu paguei. Não foi com Caligares, foi com outro sujeito lá. Enfim, vamos ver. Você tem exemplos de ordem pessoal para nos... Exatamente. São mais punições ou mais reforços? Contextual é outro nível. Rapaz. É tudo reforço, só não se sabe se é positivo ou negativo. Eu vou compartilhar aqui, então, espera um pouquinho. Ou você quer compartilhar daí, Everaldo? Eu estou colocando para compartilhar aqui. Ah, beleza. Vê se está carregando. Espera um pouquinho. Tá dando para ver alguma coisa aí? Tá, sim. Sim. Pronto. Vejam só. O que eu venho trazer, né? Parte de condicionamento operante. Eu acho que a parte-chave, uma das, né? Partes-chaves desse conteúdo é a questão que o condicionamento operante, ele vai mais na linha do comportamento voluntário, tá? A tradução foi comportamento voluntário, mas eu vejo mais como comportamento intencional. Na verdade, comportamento intencionado ou intencional. Tá? Então, tem alguma intenção no comportamento lá do sujeito, do indivíduo. Tá? Esse comportamento, gente, eu não coloquei número nas setas, não. Até esqueci de colocar isso, mas enfim. Vê, esse comportamento, né, ele geralmente vem de estímulos, que o Luan também falou, tá? Aí esses estímulos, eles podem ser do tipo de reforço ou punição, né? Que também tem essa discussão aí. Vejam só. O grande equívoco, né, a questão desses conceitos causar essa confusão toda, é porque a gente vai muito pela essa ideia de positivo, negativo e tal, e esquece realmente de ver o próprio termo em si. Quer ver, minha gente? Reforço. Seja ele positivo ou negativo, a ideia de reforço é para que ocorra a repetição do comportamento, tá bom? Enquanto que a ideia de punição é para que ocorra a mudança de comportamento, seja positiva ou negativa, tá bom? Eu achei massa que Luan trouxe a ideia de que o adjetivo positivo, né, é a ideia de acrescentar alguma coisa, e o negativo é a ideia de retirar alguma coisa, né? Então, vejam só. O reforço positivo, né, ele é associado a uma ideia de recompensa, tá? Então, o reforço positivo, tá bom? Ele acrescenta elementos apetitivos, ou seja, elementos, feito o Luan também comentou, elementos
agradáveis ao sujeito, né? Enquanto que o reforço negativo, tá? Ele retira, por isso o nome negativo, ele retira elementos aversivos, né? Elementos que não agradam o sujeito. Então, o reforço negativo, ele é associado a uma ideia de alívio, né? Por exemplo, reforço positivo. Se a turma ficar calada, eu libero a turma mais cedo, né? Então, a ideia de que se os estudantes, né, continuarem com aquele comportamento de manter o silêncio, a recompensa dele, né, vai ser a ida para casa mais cedo. Reforço negativo, na questão do alívio. Se a turma fizer silêncio, hoje eu não passo atividade para casa, né? Visto que a atividade para casa é visto pelos estudantes, na maioria das vezes, como um elemento aversivo, como uma coisa que eles não gostam. Então, se eles manterem um comportamento de silêncio, né, de prestar atenção, de participar, eu posso retirar esse elemento aversivo, tá bom? E causar a sensação de alívio, e nesse caso, um exemplo de reforço negativo, tá? Depois a gente vem para o lado da punição, né, bom? Que é justamente o estímulo ligado à ideia de mudança de comportamento, né? Então a gente usa a punição para tentar mudar o comportamento do sujeito. E a punição, ela pode ser positiva, né? E a punição positiva, o nome positiva, está relacionado com a ideia de acrescentar, né? Mas acrescentar o quê? Acrescentar justamente os elementos aversivos. É por isso também que a punição positiva é associada à ideia de castigo. Então, por exemplo, se a turma continuar com esse comportamento de ficar falando, atrapalhando a aula, eu passo mais atividades. Eu passo uma lista de Física Moderna 2 contendo 90 questões, por exemplo. Pessoal aí, hein? Foi pessoal aí. Esse aí foi pessoal mesmo. Ou da hora, não escute isso. Tá da hora, não escute isso, por favor. Não. Ou então a gente também tem a punição negativa, né? Punição para a ideia de mudança de comportamento, e o negativa vem na ideia de retirar. Mas retirar o quê, né? Retirar elementos apetitivos, retirar coisas que os sujeitos eles acham agradáveis. É por isso que a punição negativa ela é associada a uma ideia de penalidade, né? Então, por exemplo, a lista de 90 questões valia 1 ponto. A turma começou a copiar, então agora a lista não vale ponto nenhum. Pronto. É um caso aí de punição negativa. Então, retirou a ideia da nota, da pontuação, e a gente foi penalizado. Aí depois, né, nessa linha de reforço também, Luan trouxe aquela questão do reforço primário e secundário, né, que justamente tem a ver com a natureza do reforço. Ele pode ser de natureza primária, né, feito o Luan está falando, feito o Luan trouxe para a gente, e essa natureza primária, ela está ligada às necessidades primárias mesmo, alimentação, água, sexo, tá? Ele também vem de natureza secundária, né? Ele pode ser aprendido, mas eu vi também no texto que essa natureza secundária, ela envolve a natureza primária, né? As necessidades primárias, e também envolve necessidades afetivas. Então, necessidades de um patamar acima das necessidades primárias, ok? E eu vi também que ele trouxe essa terceira, tá? Não são apenas 2. Existe também uma terceira natureza para esses reforços, que é uma natureza generalizada. E essa natureza generalizada, ela abrange tanto a natureza primária, quanto a natureza secundária, e os relaciona também com aspectos de uma instância maior, por exemplo, aspectos sociais, como fama, dinheiro, poder, e coisas nesse sentido, né? Bem, esses reforços, né, esses estímulos, eles podem
acontecer em horários aleatórios, tá bom? Em questão de tempo agora. Horário aleatório. Aí sim eu vou valer os meus exemplos de Física 4 agora. A menina fala A, o professor fala. Ganhou meio ponto na prova. Ganhou 2 pontos na prova, né? Ou então, esses estímulos, né, esse reforço, essa punição, ela pode aparecer também em horários fixos. Então, por exemplo, toda terça-feira, na aula de Física 4, eu sei que a sujeita vai ganhar 1 ponto simplesmente por falar A na sala de aula, né? Esses exemplos aí, desculpa, minha gente, mas isso é o que veio à minha mente. É o jeito de falar A, não é falar A. É o jeito de falar A, né? É o jeito. Ela fala A, ganha 1 ponto na prova. O sujeito, meu colega, consegue perceber uma relação de rotacional com divergente, uma coisa de outro mundo. Ele ganha o quê? Ok. Bem, e esses estímulos, né, o reforço, a punição, eles podem ser administrados de forma contínua, né? Então, assim, toda a aula de Física 4, aquela sujeita vai receber ponto, né? Ou também podem ser administrados de forma parcial, chamado de parcial ou intermitente, que é quando tem esses intervalos. Então, hoje é aula de resolução de exercícios, a sujeita fica calada. Semana que vem é aula de discussão teórica, né? Ela solta um A e ganha meio ponto. Ganha 1 ponto, meio ponto e coisas assim. E a gente também tem a parte de aprendizagens, né? Então, assim, o condicionamento operante, ele pode trabalhar questões de aprendizagem, né? E essas questões de aprendizagem, elas estão ligadas à aprendizagem por imitação, né? E aprendizagem por observação. Esses 2 tipos de aprendizagem aí que eu trago como um ponto a mais, elas levam em conta um modelo comportamental, né? Aí, por exemplo, a gente, eu não sei vocês, mas muito do que eu faço hoje também veio da observação e até alguns casos da imitação de alguns modelos comportamentais que eu tive ao longo da minha formação. Kátia é um deles, eu falo logo, porque, por exemplo, teve uma vez que eu cheguei na minha turma de física e um dos meus instrumentos avaliativos foi um mapa conceitual, ou, nesse caso, um mapa mental, né? Foi mais para mapa mental do que para mapa conceitual, que eu ainda estou aprendendo a mexer com mapa conceitual. E a gente também vê isso nos cursos de formação da gente, né? A gente vê colegas que sentem o prazer de reproduzir, de imitar, né, os comportamentos dos professores que eles tiveram ao longo da formação. Então, é aquela coisa, na minha prova, ninguém tira 10, tira 8, 9 é só para minha mãe e meu pai, agora 10 é só para mim, ninguém tira 10. Ou então, a minha matéria mais difícil da escola, quase ninguém passa. Enfim, isso são comportamentos, né, que que esses sujeitos tiveram pela observação e através também da imitação de um modelo comportamental, né? E esse modelo comportamental pode levar a uma mudança de comportamento. A gente também vê muito isso nos estudantes, né? Quando, por exemplo, eles têm os modelos de... Eu vou falar no que eu trabalho, tá bom? Por exemplo, os meus alunos, eles estão numa onda de ser blogueiro. É blogueiro, é fazendo TikTok, é fazendo essas coisas todas, né? Então, assim, eles têm um modelo comportamental, eles seguem o modelo dos youtubers, até mesmo para a questão de moda, principalmente também de comportamento, né? Trazem as gírias, o tratamento com alguns professores. Gente, teve uma vez uma reunião, o aluno chamou a diretora de véia, na hora, assim. Foi uma coisa bem espontânea, bem normal. Mas, peraí, véia. Enfim, coisas nesse sentido. E as questões de aprendizagem, tá? Elas também estão ligadas ao encadeamento, tá? Esse encadeamento, ele é uma sequência de respostas comportamentais, tá ok? Então, esse encadeamento, ele pode gerar discriminação ou generalização.
Veja só, a generalização, ela contém respostas semelhantes entre si, ou seja, respostas comportamentais, do tipo, um sujeito, vou citar, por exemplo, Luan. Luan gosta de trabalhar com mapa conceitual, né? Aí, na generalização, ele usa essas respostas comportamentais entre si, quer dizer, essas respostas comportamentais que são semelhantes, tá? Então, por exemplo, ele usa os mapas conceituais porque viu que se deu bem na disciplina de cálculo, né? Aí ele aplica esse comportamento de estudar apenas por mapas conceituais, ele aplica em diferentes situações de aprendizagem. Então, ele usa os mapas conceituais, esse comportamento de estudar por mapas conceituais, ele estuda disciplinas de gestão, de avaliação, de física geral, inclusive aconselho, né? Isso na generalização, né? Então, a gente tem respostas semelhantes entre si, ou seja, comportamentos semelhantes que o sujeito vai aplicando em situações de aprendizagem, situações diferentes de aprendizagem. Isso é generalização, tá bom? E a gente também tem a discriminação, que é quando a gente tem respostas diferentes entre si, tá? Respostas comportamentais, ou seja, comportamentos, tá? E o sujeito aplica em situações semelhantes de aprendizagem. Então, por exemplo, vamos supor que o sujeito está na semana de prova, né? Ou então ele tem... Semana de prova não, foi o seguinte. Vamos supor que o sujeito está na disciplina de física e ele tem algumas listas de exercício para resolver, né? Então, o que é que ele pode fazer? Para uma lista, ele tem o comportamento de estudar videoaulas, né, acompanhar por vídeos da internet, enquanto que para outra lista de exercícios, né, ele pode simplesmente ler o livro didático, fazer anotações. Então, ele tem esses comportamentos, né, essas respostas comportamentais diferentes, e ele está aplicando em situações semelhantes. Então, ele tem uma série de listas de exercício da mesma disciplina, e ele está aplicando estratégias de estudo, né, comportamentos de estudo diferentes. E eu não poderia deixar de puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, né, e dizer assim que condicionamento operante ele pode ajudar também na autorregulação da aprendizagem, que é quando a gente começa a gerir melhor, né, as nossas questões comportamentais. Então, assim, deixar a procrastinação de lado, fazer os nossos horários, cumprir com os nossos horários, as nossas tarefas, né, estudar em momentos diferentes do dia, enfim, ter organização e coisas nesse sentido é uma herança que a gente tem do condicionamento operante, né, que é a questão da gente ter um comportamento mais intencional. E a gente vê, por exemplo, que esse comportamento mais intencional, ele dá uma resposta, né? Ele dá uma resposta positiva para a gente, uma resposta mais legal, assim. E a gente também tem a questão dos estímulos, Desculpa, gente, é porque meu sobrinho apareceu aqui, ele tá chorando. E a gente também tem a questão até mesmo dos reforços, né? Aquilo da mãe da gente, do orientador da gente, dizendo, olha, vamos lá, se você fizer 5 páginas hoje, você está liberado da reunião semana que vem. Se você entregar o projeto até amanhã, você está liberado do evento, e coisas nesse sentido, né? Então, eu acho que o condicionamento operante, né, pelo menos uma parte desses estudos comportamentais, dessas aplicações comportamentais, a gente pode usar, sim, para a nossa rotina e pode auxiliar a nossa autorregulação na aprendizagem, tá bom? E com isso eu encerro a minha fala, que foi mais no sentido de complementar aquilo que Luan estava dizendo, né? Luan trouxe a parte mais histórica, e eu trouxe espero que dê para entender alguma coisa aí, e é isso. Dúvidas, perguntas? Deu para entender, não deu? Ficou cortando? Foi muito bom, Everaldo, sua explicação. Inclusive, eu estou perguntando a você se você ficou condicionado com a turma de Física 4. Oi? Porque eu acho que sim.
Pois é, sabe assim, eu lendo o capítulo e pensando na disciplina, assim, não, só pode ser piada. E assim, querendo ou não... Mas é por... Então, olha, não, são... nós temos um exemplo de condicionamento clássico e temos os seus exemplos que aconteceram no dia a dia, de sala de aula, que são operantes. Porque o condicionamento clássico é você, por exemplo, em relação ao que aconteceu, né, nas ações das aulas. E o operante é durante todos os exemplos que você deu. Vocês concordam? Eu acho que se a gente pensar, né, pensar nesses modelos, eles se aplicam diretamente na sala de aula até hoje, né, gente? Somos animais também, né? Todos os estudos com animais, com ratos, pombos, enfim, cachorros. Acontece isso com a gente também. Né? É aquela coisa, minha gente. Por exemplo, questão de meritocracia, questão de nota, questão de... e principalmente nas redes estaduais de ensino, municipais também, né? Para a gente que é contratado, vida de contratado é um sufoco. Aí aquela coisa, os meninos têm que participar do Enem. Se os meninos conseguirem participar do Enem, né, tirar uma boa nota, a escola ganha, sei lá, um benefício. Se a turma conseguir manter esse ritmo de aprendizagem, conseguir dar boas notas, então a turma ganha um dia na piscina no final do ano. Tudo isso é herança do condicionamento, minha gente. Tudo isso é herança do behaviorismo. E querendo ou não, até os modelos assim de educação particular da gente, de educação familiar, inspiram behaviorismo, né? E a gente acaba, mesmo quando a gente estuda todos os outros métodos, ou às vezes até acha que não é um método adequado para o ambiente escolar, muitas vezes por questão de carga horária, por questão das atividades da gente no dia a dia, acaba respingando, sim, em algum momento, uma prática ou um ponto behaviorista nas aulas da gente. Um filme que é muito trabalhado sobre essas questões é Laranja Mecânica, né? Vocês já assistiram? Todo mundo da minha cidade já assistiu. Era lendo o texto e lembrando das minhas aulas de psicologia, né? O Sorriso de Mona Lisa, Laranja Mecânica, Gênio Indomável, como são os outros? Tem mais aí. Tem mais. Assim, eu acho que o que Miro traz também é super válido, né? Porque, assim, a gente vê muita gente lá dando pau em um bocado de teoria, em um bocado de textos e tal. Mas, assim, gente, eu acho que, querendo ou não, a educação que a gente tem hoje, ela é um mosaico, né, de todas essas teorias de aprendizagem. Então, sempre pegar um daqui, um dali e tal. Eu acredito que o que a gente tem que fazer mais é ressignificar essas coisas. Acho que a palavra que eu mais ouvi e mais aprendi nesse período de quarentena é ressignificar, né? Então, assim, se, por exemplo, a herança do behaviorismo tem a ver com essa questão de reforço, punição, questão de comportamento mais intencional, então eu acredito que a gente teria que, nesse caso, ressignificar essa intencionalidade, né? E coisas nesse sentido. Com isso, eu encerro a minha fala. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Porque meu sobrinho está ali chorando. Não, eu só tenho dois comentários. Maravilhoso. Fala, Tata. Pode falar, professor. Não, Tatuana, por favor. Não, eu ia só fazer duas brincadeiras com ele. Eu ia dizer que a menina, ela não simplesmente dizia ela inspirava oxigênio e liberava gás carbônico. Então, tá contribuindo com as plantinhas do planeta, certo? Você aí que não conseguiu ver a contribuição dela, né? E Lucas me pediu aqui, no particular, para descobrir com você como foi essa metodologia de 90 questões, porque eu estou com Moderna 2, né? Aí talvez 90 questões num sistema de aulas online funcionem muito bem, né, não, Lucas? Olha, eu sou inocente nessa história. Mãos ao alto. Tá. Essas 90 questões foi assim. A prova são 4 capítulos do Tipler, não são?
pega todos os exercícios dos 4 capítulos, responde e entrega no dia da prova. Só isso. Olha, Todos os exercícios, seja ele exemplo resolvido, enfim, tem exercício no capítulo, é para fazer. Pronto, Lucas, já vá se preparando. Eu tive essa experiência. eu tive essa experiência. Então já está preparado, já está condicionado. Não, mas eu não consegui ficar condicionado, não. Falhou. Eu acredito, né, que o modelo de escolarização que a gente tem no país, ainda infelizmente, ainda herdou muito de costumes e de um modelo antigo que talvez não tenha dado tão certo, ou que poderia ter dado mais certo do que deu, e aí entra nesses modelos a questão das práticas behavioristas. Quando a gente vai para uma prática docente que não está muito focada na aprendizagem e sim na representatividade de números, a gente acaba dando respaldo a essas metodologias. Porque, por exemplo, agora mesmo a gente vive em ensino remoto. Eu vim todo meio morgado com essa questão de atividade remota em si, por conta das questões das reclamações dos alunos, da resposta que eu estava tendo em aprendizagem dos alunos, mas aí quando foi lá atrás, houve uma reunião e o que foi basicamente dito na reunião foi o seguinte: olha, é para colocar a atividade, é para continuar o currículo. Se ele aprendeu ou não, é uma coisa que a gente vai descobrir quando retomar. Aí a gente vai trabalhar com isso quando retomar. E aí a gente para pensar e acha, é porque está remoto. Não, isso é o que acontece quando está presencial também. É o que acontece quando está no presencial também. Então, a aprendizagem em si, né, vai ficando um pouco de lado, desde que a gente tenha as respostas da interação. E é isso. Pessoal, eu concordo com o Miro, né? Eu acho que eu também, acho que eu tinha até conversado com o Carter. Essa questão do ensino remoto, parte dela é retrato realmente o que a gente tem no presencial, né? Aquela coisa do a gente falando, a gente querendo dialogar e o sujeito nem aí. Então, desde que tenha essa intencionalidade, né, do tipo, o professor quer ensinar e o sujeito quer aprender. Se tiver essa dupla intencionalidade, meu amigo, acabou e vamos embora. Diga lá, o professor Alexandre quer falar, se não me engano. Não, eu penso assim, Everaldo, que, primeiro, a gente tem que ser sincero, né? Então, não adianta falar que estudar é gostoso, porque não é. Gostoso é você beber cerveja, ir namorar, ir pra praia. Exatamente. Agora, a gente disfarça o estudo. A gente tenta deixar menos chato. Acho que primeiro a gente tem que assumir que é chato. Como trabalhar é chato. Então, você acordar em uma cidade grande, como Recife, que acorda bem cedo para trabalhar do outro lado da cidade. Às vezes o cara mora em Paulista, vai trabalhar lá em Jaboatão, é complicado. E assim, o que eu penso? Então, acho que primeiro a gente tem que ser bem, não adianta mentir, né? Agora, eu penso que existem algumas questões que elas confundem a gente. Então, essa questão do comportamentalismo é muito legal estudar, até porque na graduação eu estudei pouco, e no doutorado eu não cheguei a estudar, não passei por isso. Mas quando eu comecei a trabalhar com vocês a autorregulação, a primeira impressão que eu tive era que era uma teoria comportamentalista. Então eu falava assim, rapaz, esse negócio que é comportamentalista. Porque tem uma série de passos ali, das emoções, não sei o que, de prazer, de não prazer, que eu falava, mas isso aqui é comportamentalista. E aí eu estava tendendo a acreditar nisso. E é bom eu ver agora essas questões do comportamentalismo, porque eu penso o contrário, né? Então, eu fiz aqui a leitura do Thorndike, e você falando, o Luan falando, a Elma falando, eu só me reforça isso, que não é uma teoria comportamentalista. Porque, e aí tem uma coisa que a gente fala assim, mas tem o estudar, né, que você tem a punição, se estudar tira nota, e se não estudar não tira nota. Eu penso que aí tem uma questão que não é a punição,
que acaba tendo punição, mas não é. E não é essa punição que determina aqui o comportamento. Mas existe um valor aí que é o valor... são valores morais. Então, tem um valor aí que é o valor moral e o valor social. E esses valores morais e valores sociais é que ditam o estudo ou não o estudo. E é claro que tem uma pincelada aí de comportamento, mas eu penso que não seja, né, um ensino comportamentalista. É um perigo pensar isso, pensar, por exemplo, que o aprendizado é comportamentalista, porque quando eu li aqui o Thorndike, ele influenciou muito o ensino, né? Então, ele teve uma influência, a psicologia, essa psicologia comportamentalista, teve muita influência no ensino a partir da década de 1920. Eu acho que antes, né? Mas principalmente a partir da década de 1920, porque tinha uma base teórica para reforçar aquele estudo, aquela maneira de dar aula que já vinha de antes. Então, essas pesquisas, elas só deram força por uma maneira de dar aula que era uma maneira de dar aula punitiva. Eu lembro que o meu pai, a minha mãe também, eles estudaram um pouco. Eles foram fazer o EJA depois, mais velhos. Mas eu lembro que eles falavam que tinha... a professora batia com uma régua na mão. Né? Então, batia, tinha punição, e palmatória, exatamente, que a Anitta colocou aí. E aí, a gente defender uma questão dessa, que é comportamentalista, pode ser que as aulas, ainda hoje, tenham elementos do comportamentalismo, como o Everaldo coloca, né? Mas defender, ele traz o risco, junto com essa defesa, traz o risco de a gente incentivar uma conduta na escola que é uma conduta que não é bacana. E eu penso isso, assim. E esse negócio da autorregulação, existem dois momentos do ensino. Então, tem o primeiro momento da aprendizagem, na verdade. Tem o primeiro momento, que é o momento para aprender, você precisa passar por um momento que é técnico. Então, por exemplo, você aprende a tabuada decorando. Não tem jeito, né? Você vai decorar, ou deve ter algum ou métodos construtivistas ali, mas em algum momento você vai ter que decorar, né? Ou verbos, essas coisas. Depois você começa a analisar o porquê que aquilo... E aí, eu penso que não tem muito... em algum momento a gente vai ter que entrar nesse ensino mecânico, né? Mas ele não é mecânico o tempo todo. E é isso que eu penso, né? Uhum. Que tem que tomar cuidado com esse negócio de comportamentalismo. Não sei, o que vocês pensam, né? Ele foi falar agora, tá? Mas ele não tá lá agora. A questão da sua fala, Alexandre, a questão da mecânica, né? Da aprendizagem mecânica em si, ela acontece de certa forma, né? Se a gente traz para a teoria que a gente usa, por exemplo, a aprendizagem significativa, ela diz que é um contínuo, né? Entre aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa fica ali, tipo um pêndulo contínuo, que você, independente da sua área, você vai ter que decorar algumas coisas. Isso não quer dizer que você está aprendendo 100% mecânica, né? Nada vai ser... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. E essa relação de mecânica, de certa forma, vai aparecer muito mais na matemática em si. Assim. Não só na matemática, né? Ciências exatas, no geral. Agora é bom discutir essas coisas. Aquela questão assim porque, de novo, o pessoal acha que decorar é uma coisa ruim, né? Mas eu acredito que, de novo, a gente tem que ressignificar, porque é a construção de memória, né? Memória é um elemento importante para a aprendizagem, né? E como é que você construi memória? Para você ter memória, você precisa de alguma coisa tem que ter ficado aí na sua estrutura cognitiva, né? Você tem que trabalhar, né? Tem que estimular a memória. Exatamente, cara. Então, assim, o que eu acho que acontece é que, por exemplo, os nossos alunos, eles, quando vêm de um ensino muito expositivo, eles acham que eles, decorando tudo, eles vão conseguir se dar bem na prova. E aí, assim, a memorização de conhecimentos factuais, ela é uma possibilidade real, né, de você reservar esses conhecimentos.
Mas aí eles querem pegar os conhecimentos conceituais e memorizar também, e aí não funciona, né? Porque eles demandam de compreensão. Então, existe um estigma sobre a memorização, porque ela está sendo usada num campo de aprendizagem que ela não vai funcionar, né? Eu não vou conseguir aprender fenômenos e conceitos por memorização, né? E os alunos acham que podem memorizar uma maneira de resolver um problema e aplicar essa mesma maneira em todos os problemas, sem compreender o que o problema está dizendo. E, gente, com relação a... Eu perdi um pouco das falas de vocês, porque eu tive que resolver umas coisas aqui, mas eu entendo que, de alguma forma, a gente nunca abandona o comportamentalismo, não sei se eu estou errada. Também acho que não. Né, você sempre usa alguma coisa parecida com o estímulo-resposta. Oi? Isso, Tata. A gente nunca abandona essas teorias. Eu acredito também que a prática da gente, a educação, ela é um mosaico. A gente sai pegando um pouquinho de cada coisa e depois não sabe o que é. Mas a gente não abandona completamente, não. A gente, de certa forma, usa ainda, sim. Aí, de novo, a gente recai naquilo que o professor Alexandre falou. A gente só não pode acreditar que toda a educação é nesse sentido, mas que a gente leva, assim, alguns traços, a gente usa alguns traços, sim. Gente, desculpa, a minha família, sabe caso de muita gente, desculpa aí. Não, Kátia, o que eu tô falando, que eu comentei é o seguinte, que existe um risco em defender o comportamentalismo, porque todo o ensino, principalmente no começo, acho que antes ainda do século XX, né, mas principalmente a partir da década de 1920, o ensino ele foi muito reforçado pelas pesquisas comportamentalistas que apareceram principalmente nos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? O ensino já tinha esse viés comportamentalista, mas as pesquisas reforçaram que o ensino ele deveria ser comportamentalista, porque as pesquisas indicavam assim que o aprendizado era comportamentalista. E aí, junto com esse ensino comportamentalista, vinham as punições. Então, por exemplo, que as meninas estavam colocando aqui, que a Anitta colocou, que tem palmatória, que você era castigado. E eu acho que é aí que está o risco, né? Então, você, por exemplo, defender externamente que o ensino seja comportamentalista, você traz esse risco associado, né? E outra questão da autorregulação, porque que eu comentei com os meninos, né? Quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu não conhecia direito a teoria, e aí eu fiquei olhando e falei, rapaz, esse negócio da autorregulação, ele é comportamentalista. É uma teoria comportamentalista. Mas agora, lendo, não é. Então, eu percebo claramente que não é comportamentalista. Ele tem um viés mecânico, né, da cognição, ali, da metacognição, mas ele não é comportamentalista. E são esses dois pontos, né, que eu acho que eu coloquei no final. E agora eu não sei a sua opinião. Se a autorregulação é comportamentalista, qual é a medida que ela tem de comportamentalismo, como que é esse ensino comportamentalista, por exemplo, na escola, né? Se defende isso? Então, eu concordo com você, Alexandre, que você fazer a defesa do comportamentalismo é muito complicado, porque a primeira coisa que vem é que você está trabalhando com punição, né? E assim, a gente não trabalha com punição, mas certamente a gente trabalha com reforço positivo. Sim. Tá certo? Então, nós abolimos a punição, mas a gente não... aboliu assim, a gente tem que se vigiar para não punir, porque às vezes dá vontade de punir os alunos. Então, é uma vigilância. Mas o reforço positivo você sempre dá. Por exemplo, para a gente fazer coleta de dados do Everaldo, a gente dava ponto por cada questionário que eles respondessem. Reforço positivo, porque senão eles não vão responder, né? Então, assim, eu tenho a impressão que reforço positivo a gente sempre usa. Inclusive porque você anima o teu aluno quando ele faz mais ou menos alguma coisa próxima daquilo que você queria, ou inicia de alguma maneira
próxima daquilo que era interessante, você positivamente dizer, olha, você está indo bem no caminho, tal, e você dá um pontinho até a mais ali para ele se sentir animado para a próxima vez que ele voltar, ele fazer aquilo. Quando eu falo isso, eu já estou falando de autorregulação. Por quê? Porque a partir desse momento que eu dou um reforço positivo para esse aluno, pelo pouco que ele fez, dizer, olha, esse é um caminho, esse caminho está legal, né? E tenta de novo, e te dou algum estímulo ali como nota, alguma coisa, nesse momento eu já estou autorregulando esse menino, porque eu estou contribuindo para ele se motivar, tá certo? E motivação é um dos aspectos, um dos elementos fortes da autorregulação. Nesse momento, ele vai olhar para o que ele fez e tentar entender o que ele fez, então ele vai refletir, vai fazer uma autoavaliação, isso é um outro aspecto de autorregulação. Então, na realidade, existem 2 artigos, acho que a gente já trabalhou, que eles vão falar da autorregulação a partir das teorias de aprendizagem. Então, cada teoria de aprendizagem vai te dar qual é o aspecto da autorregulação que ela trabalha. E se a gente for olhar para o comportamentalismo, ele é muito forte nesse sentido, nesses exemplos que eu estou dando, com relação à avaliação, né, com relação a como é que eu encaro o meu aluno naquele momento, como é que eu dou esse reforço positivo para que ele se sinta estimulado, né? Então, assim, quando eu faço uma avaliação, quando eu dou um feedback para ele, e eu vou pontuando de maneira a dar um reforço positivo, olha, dizer, aqui você foi bem, aqui ficou faltando alguma coisa, tenta lembrar daquilo. Então, tudo isso que eu estou fazendo, se eu for olhar assim no cerne, é um reforço positivo, né? Eu estou tentando alcançar esse aluno a partir de motivá-lo para que ele tenha esses comportamentos positivos. Então, assim, por isso que eu acho, Alexandre, que a gente não consegue abandonar o comportamentalismo nesse sentido. E, inclusive, por isso eu acho que é a única teoria de aprendizagem que é extremamente, digamos, fechada no sentido, todo mundo, quando fala de comportamentalismo, quando vai falar de teoria de aprendizagem, sabe que tem que falar de comportamentalismo, porque não é uma teoria que foi abandonada, ela tem os seus resultados. É lógico que você não vai usar na aprendizagem reforços, punição, né, agressão, nada disso. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente estava falando lá quando o Luan apresentou, procrastinação é um problema sério quando a gente fala em autorregulação, né? E aí, por exemplo, quando eu quero realmente produzir alguma coisa, eu tenho que desligar o celular, eu tenho que pôr no modo avião para poder trabalhar. Né? Eu não desligo a internet porque, em geral, eu consulto muitas coisas na internet, mas eu desligo o celular para o WhatsApp não ficar chamando o tempo todo. Porque se eu tiver essa distração, eu não consigo caminhar. Então, o que eu estou fazendo comigo, né? Eu estou dando uma punição, né? Estou retirando alguma coisa para conseguir funcionar, para conseguir me autorregular e conseguir trabalhar naquele momento. Então, nesse sentido, eu não defendo o comportamentalismo enquanto teoria que a gente deve aplicar, mas eu entendo que a gente não consegue viver sem. Eu uso os elementos que foram estudados ali no comportamentalismo ou para a minha vida pessoal enquanto aprendiz, ou para a minha vida profissional enquanto docente, porque eu quero criar estímulos positivos no meu aluno. Né? E esses estímulos, às vezes, vêm em reforço de fala, vem em reforço de nota, eu preciso ter esses estímulos. E eu vejo que isso, em outras teorias, podem começar a aparecer com outros nomes, né? Então, para você, aprendizagem encantadora, aprendizagem por encantamento, você está dando reforço positivo o tempo todo. Vai me dizer que você vai encantar sem reforço positivo? Né? Porque, assim, uma coisa que encanta na aprendizagem é aprender. Aprender por si só. Quando você aprende, eu acho que a gente tem uma descarga de ninas positivas, né? Das endorfinas positivas, quando você tem um insight, quando você consegue resolver um problema que estava difícil. Então, aquilo por si só, ele dá prazer. Mas para você chegar nesse ponto de gastar energia, porque você precisa gastar energia para chegar num ponto de aprendizagem, né?
Então, para chegar nesse ponto de gastar energia, eu preciso dar estímulos. E esses estímulos têm que ser positivos para o sujeito empregar essa energia. É lógico que o Skinner, Pavlov, eles usaram outros estímulos negativos para o sujeito, ou se você vier por esse caminho, você apanha, né? Então, você tem que ir por aquele, mas não necessariamente eram estímulos que davam prazer, que davam esse encantamento, que davam essa vontade de aprender. Depois de um certo tempo, eu penso que o sujeito já consegue se condicionar, ele dar a si próprio as condicionantes necessárias, ele sabe que para ele chegar lá, para ele aprender, ele vai ter que se esforçar, então ele põe o WhatsApp, põe o celular no modo avião, né? Ele já traz a água, prepara a comida com antecedência para não ter que parar no meio do caminho. Então, ele vai se regulando. Então, nesse sentido, eu acho que a autorregulação tem muito de comportamental, porque muito é você se regular, e aí os teus comportamentos, né? Mas ela não ela tem todas as teorias de aprendizagem, né, ou todas, ou pelo menos as perspectivas mais conhecidas, elas trabalham a autorregulação dentro das suas perspectivas, mas eu não consigo enxergar nenhuma delas que consegue, eu estou trabalhando fora do contexto comportamentalista total, não tem. Eu acho que, sim, porque se autorregular envolve criar condicionamentos para você mesmo. Rapaz, é muita informação, viu? Não, mas é porque eu não... Eu não sei como os colegas acham aí. Porque eu penso, Kátia, que tem uma questão aí, realmente, tem essa questão da punição, tudo, mas tem uma questão dos valores morais, né? Então, você vai para uma reunião, a gente vem para uma reunião, é lógico que cada um tem seu interesse, mas tem um valor moral, né? Um valor moral, um valor social. Você vai para a escola porque tem um valor ali, um valor embutido. E mesmo que seja chato estudar, você insiste em ir, né? E aí eu acho que o reforço, ele acaba vindo para aumentar isso, para melhorar. Mas é muita informação, eu demoro para pensar, demoro uns dias para... Eu vou ficar pensando nisso, né? Sim, sim. Não é fácil, né? Para a gente. Mas eu penso assim, que tem duas questões aí que a gente não consegue desassociar. Uma é a questão da teoria, das teorias de aprendizagem, nesse caso não tem desenvolvimento, mas também tem, né, em parte. Mas, assim, e a outra são as questões didáticas. Então, você, por exemplo, defender a teoria que é uma teoria de aprendizagem, eu acho que isso é bacana. E agora, defender o aspecto didático dela, a aplicação em sala de aula, é complicado, tem que tomar cuidado. E, tô falando você, mas não é você, né? Tô falando todos nós, né? Uhum. Eu penso isso, assim, mas eu preciso pensar um pouco mais, que é complicado isso aí. Tá, eu vou disponibilizar aqui no grupo de novo os artigos que falam das teorias de aprendizagem e autorregulação. Aí talvez te ajude nesse... Eu preciso, se você me mandar agora, eu preciso salvar aqui. Não, eu vou pôr ali no grupo, daí depois... Vou ver só onde é que elas estão, agora tem que achar, você sabe que a pessoa é organizada, mas também tem muito... Olha, já são mais de 1 milhão de pastas aqui. Veraldo, meu filho, diga alguma coisa. Estou vivo. Não, eu concordo com o que vocês falaram. Não tem muito o que acrescentar, não. Só dizer porque você... De novo, gente, Kátia é muito otimista. Kátia... Ai, meu Deus. No sentido que... Nossa, esse menino é muito autorregulado. Não vai nessa, não, Kátia. Não vai nessa, não. Inclusive, tem reunião pra gente essa semana, viu? Eu, você e Gabriel. Não se esqueça. Pois é, eu não me esqueci. Eu não fiz nada ainda, mas eu sou muito autorregulada. Eu também não fiz nada ainda, não. Lembrei disso hoje. Tá vendo? Tá vendo? Uhum. E tu, Luana, como é que tu estás? Quero ouvir Luana. Luana não falou nada, Kátia. Nunca mais Luana falou nada. Vamos ouvir Luana? Vamos ouvir Luana. Não, nunca mais eu apareci, né? Sobretudo, eu não estava acompanhando, né, os encontros anteriores,
mas sobre tudo que foi falando, eu estava ouvindo e ao mesmo tempo trabalhando, porque eu estou com muita coisa acumulada das semanas que eu parei, e eu ia me ouvindo, eu ia me vendo na fala de vocês, né? Em relação tanto ao reforço positivo quanto ao negativo. E aí, na fala de Kátia, ela diz, né? A gente tem que se policiar para a gente não acabar fazendo isso, porque nesse período eu fico o tempo todo maquinando. O que é que eu vou fazer com quem não fez atividade online? Tipo assim, de que forma eu vou punir ele porque ele não fez, porque ele não quis. Então, assim, é algo que está muito presente, é uma teoria muito antiga, mas que está junto da gente o tempo todo. Talvez, em parte, essa coisa, porque a gente foi formado nisso. Em casa era assim, né? Se você fizesse algo errado, você ia de castigo. O certo era que era difícil de ser digamos, receber algum valorizado. De receber algum reforço positivo. Eu me lembro que reforço positivo, quando eu fazia a coisa certa, era dizer, tá certo, você fez certo. Entendeu? Não era mais que sua obrigação. Essa é uma frase no clássica. Caso, eu não sei se eu perdi alguma parte, né, que eu saí umas 2 vezes para beber água, se alguém falou sobre o fato do elogio ser também um reforço positivo, porque eu vi a ideia de nota, eu ouvi a ideia, Veraldo dizendo, vai sair mais cedo, então, assim, só algo que eles consigam ver, mas, assim, o ouvir também faz parte ou muito pouco? Acho que faz parte, né? A questão eu falei por alto, assim, exemplo, a questão do elogio em si, assim, demasiadamente também atrapalha, né, em si. E ele pode ser entendido como reforço, né? Reforço positivo. Quando você não dá o elogio, pode ser aquela falta, e o aluno vai fazer aquilo porque não recebeu antes, então tem todo esse jogo aí, esse processo dos reforços. Pronto, eu me lembrei, né, que, por exemplo, tem aluno que gosta muito de elogiar o professor. Não sei se vocês têm alunos assim, mas eu tenho alunos que elogiam tanto que me dá raiva. Eu não gosto. Muito! Já fica desconfiado, já fica com o pé atrás, né? Elogio. Tá querendo nota. Quando você recebe um elogio, assim, esporadicamente de um aluno, lhe incentiva, coisa boa, não, ele está gostando do trabalho, está dando certo, está funcionando. Mas se o aluno fala, eu tenho um aluno que manda elogio todos os dias, eu não aguento. Quando eu vejo mensagem dele, já me dá uma repulsa. Aí eu acho, encaixa muito bem, né? Tudo dentro do limite, senão acaba... Para os meninos que apresentaram, essa situação de Luana é um reforço positivo, é um condicionamento operante? Definam aí. Eu vou dizer que ele é relativo. Inclusive, o texto de Skinner traz isso, que a questão do reforço ele é relativo. Sabe? Porque, por exemplo, a questão de, hoje, se vocês permanecerem em silêncio, hoje eu não vou passar tarefa. Acreditem ou não, tem aluno que vem cobrar tarefa do professor. Professor, cadê a tarefa, professor? Quero tarefa para fazer. Então, assim, esse reforço ele é relativo. E aí, Luan? Essa questão do aluno cobrar a tarefa, eu acredito com o Alexandre, né? Ninguém gosta de fazer tarefa de casa. Inclusive, a tarefa de casa surgiu como uma punição. Né? Isso aí a gente aprende no Instagram, no Google, enfim, essas informações inúteis. Mas eu acho que o aluno cobra a tarefa para justamente se sentir em relação aos outros alunos, né? Essa ideia, ele está cobrando tarefa, ele é o diferentão, ele é o bichão. Então, eu acho que é essa sensação que ele quer sentir, e não porque está querendo fazer a atividade. Então, eu sei que é relativo, mas tudo parte do princípio de que ele quer se sentir, né? Ele quer sentir algo benéfico. Eu pus 2 textos, eu não sei se eu estou... Eu pus 2 textos lá que vão falar das teorias de aprendizagem, e eu tenho um texto mapeado, que eu vou pôr lá também em forma de PDF. Kátia, o texto que tu colocaste lá, ele é em inglês ou ele é em português?
Os dois são em português. Eu vou até dar uma olhada, porque eu tenho uma tese que eu usei para embasar a minha dissertação, que eu acho que é da Natália, eu me esqueci agora o sobrenome dela. Ela não é aluna da Luz, não, foi a Natália. Aí, o referencial teórico dela é justamente isso, ela discute a autorregulação dentro de cada uma das teorias de aprendizagem, dentro do behaviorismo, dentro do construtivismo, enfim. Eu vou disponibilizar também, se eu só achar por aqui pelo computador que eu jogo lá. Deixa eu ver. Não é a Natália que participava com a gente o ano passado? Não lembro, eu vou dar uma olhada na dissertação. Só lembro que o nome da sujeita é Natália. Agora o sobrenome dela agora eu não lembro, não. Mas assim, a dissertação é o referencial teórico dela, nesse sentido de colocar a autorregulação, né, dentro das... Na verdade, de mostrar a autorregulação dentro das teorias de aprendizagem está muito bem escrito. Se eu passar pelo computador, que eu jogo lá no grupo também. Ô pessoal, a gente já tentou, Carla ainda tentou mais do que eu, ficou esse tempo todo tentando, mas o arquivo ele não abre, o mapa perdeu mesmo. Aí a gente queria saber se a gente refaz e apresenta posteriormente para que a gente não fique sem o compartilhamento do texto. Ele traz muito do que todo mundo já trouxe, mas ele tem também outras ideias que nunca vai ser igual. Porque o arquivo sumiu, mas a gente está suscetível a isso também, de ficar na mão. A semana já foi pesada demais para a gente esquentar com isso. Então, não conseguir, ela vai refazer. Aí, se a gente refaz e apresenta, o que você diz? Eu passei a reunião todinha tentando, de todas as formas, recuperar esse arquivo. Já coloquei como arquivo zipado, extraí o arquivo. Não, foi um erro que deu. Agora, como? Manda para mim. Só Jesus sabe, porque eu não sei. Eu queria ver com vocês como é que a gente faz o nosso cronograma, porque, assim, semana que vem a gente pode retomar o comportamentalismo e ver quem é que ficou devendo e se vai conseguir fazer essa semana ou não. Eu mesmo fiquei devendo. Porque, assim, a gente já viu o condicionamento operante por dois livros diferentes, né? Luan trouxe um e Everaldo trouxe outro. Aí eu acho, Renato, eu queria que você se posicionasse se você acha que para a semana que vem você consegue fazer aquele, junto com a Ronise, da aprendizagem biológica. Também, você acha que consegue, né? Ok. Aí, veja só, eu estou com duas leituras. Uma era o behaviorismo e o seu impacto nas teorias de aprendizagem, que eu estou com vontade de fazer, porque eu acho que vem ao encontro do que a gente está discutindo aqui, né? De como é que isso vai impactar nas teorias de aprendizagem futuras, né? Eu imagino. E aí eu queria fazer isso. E depois tem um outro que é condicionamento contínuo, que eu não li. Vocês sabem... Desculpa, Cátia. Oi. Uma dúvida que surgiu agora. Não tem que dizer que se as teorias de aprendizagem começaram com essa base de behaviorismo, de Piaget, tudo isso? Não tinha nada. Na realidade, começou com essa história do comportamentalismo. Uhum. Por isso com esses estudos que a gente está vendo, de Pavlov, Watson. Skinner. Uhum. Aí a pergunta que não quer calar, Alexandre, você acha que você consegue fazer a sua leitura? Kátia, eu fiz metade aqui, né? Eu li o Thorndike, só que eu não fiz a apresentação, nem nada. Estou até com uns rascunhos aqui, ó. Uhum. E... Aí eu queria só confirmar se a gente pode fazer para sábado que vem. Pode, claro. Eu fiz o Thorndike, se quiser eu posso falar agora, só que não tem apresentação, aí não sei, né? E eu preferia que não, porque eu estou com uns problemas para resolver aqui, daí eu preferia que a gente organizasse para fazer semana que vem. Tá certo. Pode, tranquilo para mim. Nossa. Então, assim, vamos ficar com Alexandre, Renato e eu para trabalhar, tá certo? Ok?
Deixa eu tirar uma dúvida aí com você. Vocês tem também, Raquel e Carla. Vai. Tem um capítulo 7, Brunner e Piaget. Quem ficou com esse capítulo? Não ficou ainda, a gente não chegou lá ainda, a gente está só no... Tá certo. Só no comportamentalismo, a gente não só dividiu comportamentalismo em quatro livros diferentes. Olha, Kátia, uma pena que você não assistiu, não viu tudo, porque foi muito legal, viu? A apresentação dos meninos aí. Eu vi grande parte da apresentação. Mas a Iraíma e dos meninos. Eu vi Iraíma, vi a discussão, a metade do Everaldo, que eu tive que dar uma saidinha. Mas então vamos combinar assim, para a semana que vem a gente continua no comportamentalismo, e depois, quando entrar agosto, a gente vai fazer as estações com vocês, tá bom? Então, semana que vem, Renato, Alexandre, eu, Raquel e Carla com suas demandas. Certo? Beleza, por enquanto? Beleza, pessoal. Sim. Tudo bem. Então, eu vou já publicar lá essa... eu vou pôr os nomes dos responsáveis aqui, em vez de todos, só para a gente não se esquecer que é a gente. Pronto. Então é isso, Alexandre e Renato, Renato e Ronise, né? Que daí a gente põe, ela também vai ver, a gente já... Raquel e Carla. A pobre de Carla ainda está chocada. É bom, Carla, que você pratique o mapa conceitual. Não fique triste, não. O segundo vai sair muito melhor que o primeiro, tenho certeza disso. Mulher. Fique triste, não. Não, essa semana já foi cansativa, que o mapa foi de mim. Tá bom, deixa eu fazer de novo. Porque como vocês já fizeram a leitura, já fizeram os rascunhos, já fizeram um monte de coisa, agora... Já fez tudo, né? A gente não pode fazer de novo. A parte difícil já está feita, né? Só deixar isso aqui. Bom, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, a questão da... Ainda não estou atuando com essa ideia do comportamentalismo ainda, comportamentalismo. E pensar que a partir dessas, todas as outras vão... Não é que elas não partem, Luan, eu acho que elas não partem dessa. Eu acho que é por causa dessa, começam a se pensar outras formas de você entender a aprendizagem, entendeu? Está diretamente ligada com ela, mas foi por conta dela que foram pensadas, né? Eu penso que sim, porque eu acho que justamente quando você começa a pensar que tem violência envolvida na história e você não quer isso, você fala assim, não, a aprendizagem ela pode acontecer por outra forma, né? E essa é a minha preocupação, não é nem preocupação, mas da minha compreensão, é difícil entender que existe uma forma de aprendizagem que não está levando em consideração absolutamente nada do comportamentalismo. Sim. Entendeu? Eu não sei, Kátia, eu penso que tem duas linhas aí, né? Uma linha é essa linha racional norte-americana, e a outra linha é a linha que vem vou dizer, mais europeia, alemã, germânica, suíça, porque eu estudei isso um pouco quando estava fazendo a pesquisa, que tinha um problema, que era o problema do conceito, do que é o conceito, e o Kant vem trazer isso. Então, o Kant, ele fala que o conceito, ele é algo que está dentro, mas está fora. Então, é uma questão que está mal resolvida na filosofia. E aí, da origem, ele reforça as teorias, por um lado, o conceito que está fora,
São os conceitos das teorias... ajudou bastante, né, Alexandre? Da epistemologia. Então, por exemplo, o conhecimento científico... então, ele diz assim, que o conhecimento das teorias científicas ele que vai pela epistemologia científica. E o que está dentro vai dar origem para essa teoria do conhecimento, que o Kant fala do esquema, né, dos esquemas, tal, da plasticidade. Mas quando eu vejo essas teorias aqui, elas não me lembram as teorias que vêm do Kant. Eu não consigo ver muitas relações, né? Que é uma coisa mais prática. Então, eu não sei de onde que vem esse negócio norte-americano, né? Essas teorias aqui. Skinner, não sei as outras. Pavlov é russo, né? Se não me engano. Com esse nome deve ser. Sim. Com esse nome deve ser russo. Não é possível. Ai, gente, então é isso. Eu vou encerrar por aqui hoje, se ninguém quer colocar mais nada. E bora para as nossas leituras, os nossos procrastinadores de plantão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Deixa eu parar de gravar aqui. Não estou conseguindo sair aqui. É só fechar.